Então, eu sou a Larissa, sou biotecnologista, sou mestre em ciências médicas. Então, eu sou a Melanie, ou a Mel. Eu sou biomédica, mestre e doutora em neurociências pela URGS. Eu atualmente faço pós-doutorado em bioquímica. Diante da demora do governo federal, já que a gente já está falando sobre o governo, no que diz respeito a ter um plano de vacinação bem estruturado, que a gente também já mencionou, e posto em prática, ter uma quantidade suplementar de vacinas fora do SUS, tanto por parte dos estados, municípios, empresas e entidades, não seria uma alternativa para a gente considerar? Tu diz vacinas no setor privado? Sim. Então, não só, eu acho que a gente acabou respondendo essa pergunta, mas isso aí poderia ser uma pergunta suplementar também sobre a questão de vacinas para o setor privado. A gente tem um problema aí. Eu tô me atravessando na frente da Lara, desculpa. Não, fica à vontade. A gente tem um problema muito importante aí, que se chama escassez. Hoje, a gente não tem vacinas suficientes para disponibilizar publicamente no SUS. As doses que nós estamos contando, elas não são suficientes ainda. A gente tem essa capacidade de produção de 1 milhão de doses por dia pelo Butantan, a gente tem a capacidade de produção da Fiocruz, mas fato é, existe uma escassez de doses, né, no setor público. Para a gente atingir a cobertura vacinal, nós precisamos muito não defasar o setor público. Isso é imperativo. Nós precisamos que o setor público não seja defasado em hipótese alguma. Por quê? Porque o setor público vai seguir as recomendações do PNI, de acordo não é por acaso que nós temos grupos de risco e não é fruto da mente de uma pessoa que eles foram elaborados sem critério, eles foram elaborados com muito critério, cálculos foram feitos, tabelas do CIVET-GRIP foram utilizadas, então esses grupos foram muito bem determinados de acordo com dados que nós temos da pandemia sobre mortalidade, sobre acometimento de determinados grupos para casos mais graves, não. Então, essa ordem necessita ser respeitada, é imperativo que ela seja respeitada para salvar vidas. Nós temos que começar a imunizar quem tem mais risco de agravar, quem está mais exposto, para salvar vidas e evitar óbitos. E dessa forma, sabendo que nós temos que respeitar isso, sabendo que nós temos um sistema único de saúde que é capaz de distribuir amplamente, sabendo que nós temos toda uma cadeia de distribuição pronta para as vacinas que são reais aqui para nós, são factíveis para o Brasil, nós, contando com toda essa estrutura, vamos imunizar na ordem que precisa. Porque no momento em que a gente desviar vacinas do setor público, que vai respeitar toda a estratégia, para o setor privado, muito da ordem vai ser quem pagar mais, quem conseguir pagar. Não necessariamente a gente vai respeitar a estratégia de vacinação que é imperativa nesse momento, né? E é o que eu sempre falo, uma forma do setor privado ajudar é ajudando o próprio SUS, sabe? Entrando com recurso para equipar o próprio SUS, para ajudar o SUS a ter uma maior estrutura para esse momento, né? Seria uma forma excelente, linda, perfeita de ajuda do setor privado nesse momento, né? E já seria um legado para o próprio SUS, que é ótimo também. Então, a gente não pode falar, neste momento, de aprovação emergencial, que é algo num contexto exclusivo para a pandemia, exclusivo para esses grupos que foram estudados nos ensaios clínicos, onde, preferencialmente, a partir dessa aprovação, nós temos a orientação de distribuição pública. Nós não podemos entrar nesse momento falando de distribuição no setor privado, porque nós estaremos tirando do setor público para Mas colocar... há necessariamente esse conflito, porque, por exemplo, a gente, em tese, não receberia a vacina da Pfizer, ou, de repente, alguma outra vacina que o governo não entraria em acordo. Assim, depender do nosso governo não é muito... É bem complicado, né? Então, para poder dar imunização para a população inteira do país. Diante disso, mesmo que fosse vacinas que o setor público não está interessado em comprar, ainda assim seria um problema? Seria um problema, porque são doses que não estão sendo colocadas no setor público, que vai respeitar a estratégia de vacinação e o Plano Nacional de Imunização estipulado. É aquela coisa, no momento em que a gente não tiver escassez de vacinas para o setor público, aí a gente pode pensar no setor privado. Quando tiver sobrando vacina, show, coloca no setor privado, distribui daí da forma que for melhor. Agora, no momento que falta vacina para o setor público, não tem como falar de outro setor.
Perfeito. Eu concordo com tudo que a Melanie disse e assino embaixo. Eu acho que eu entendo, né, o questionamento de vocês, é até legal, né, que seria muito legal se a gente pudesse disponibilizar isso, se houvessem vacinas para isso, né, se todo mundo que precisasse tivesse já recebido a sua vacina, as pessoas quisessem comprar, né, talvez até seria interessante, mas não num país como o nosso, onde a gente tem centenas de milhares de pessoas morrendo. A gente sabe que a pandemia é uma doença muito elitista, né? As pessoas que estão morrendo, em sua maioria, são pessoas que não têm recursos, são pessoas pobres, e eu acho que tu chegar num país como o nosso e fazer com que a vacina se torne, porque acaba então se tornando uma moeda, né? Então aí as pessoas que têm dinheiro vão sair na frente na imunização do que as pessoas que realmente precisam. Eu acho que não é por aí, né? A gente tem exatamente isso que a Melanie disse, toda uma questão hierárquica do Plano Nacional de Imunização, né? E os grupos de risco foram estipulados através de muita pesquisa, de muitos cálculos. Então, sinceramente, não me parece razoável, assim, que o fulano vá lá e compre a sua dose e tome, enquanto vários ciclanos, né, estão morrendo, que seriam pessoas que precisariam mais do que o fulano, digamos assim, né? Falando em grupos de risco. Então, acho que para um país como o nosso, no momento, não é o ideal, né? Primeiro, vamos esperar que o SUS distribua as vacinas. Nós sabemos que existem problemas, né? Principalmente de esferas do governo, que infelizmente não fazem o que deveriam, né? A pandemia, ela foi, desde o início, ridicularizada, né? Diminuída pelos nossos políticos, pelos nossos governantes. Isso é muito triste, mas não é o momento da gente não fortalecer o SUS, né, como a Melanie disse. Não é o momento da gente abrir esse tipo de discussão. A gente tem que fortalecer o Sistema Único de Saúde, que vai vacinar as primeiras pessoas que precisam mais, e depois todo mundo vai tomar a sua dose, né? No Brasil nunca faltou vacina, isso também é legal de dizer. Sempre as vacinas sobram, né? Inclusive, o Brasil sempre foi um exemplo de vacinação, as campanhas brasileiras sempre foram muito sérias, né, principalmente na infância, e agora, de uns anos para cá, a gente não está mais vendo isso, a gente está vendo volta do surto de sarampo, volta do surto de doenças que já estavam controladas com vacina, e nunca faltou vacina, né, tu vai lá, a Melanie já contou essa história para mim, vai no postinho, recebe a sua vacina tranquilamente, né, para outras doenças, claro, agora da Covid ainda não chegou, mas acho que não vai ser o problema de faltar, mas realmente o governo ele precisa articular melhor tudo isso. A gente está muito jogado, né? A gente lá na rede a gente debate muito sobre todos esses assuntos e a nossa opinião é mais ou menos a mesma. E a gente sempre diz que na pandemia estamos largados no oceano, sem bote salva-vidas e sem direcionamento, né? Então, quando vem essas discussões de setor público e privado, acaba também, infelizmente, minando mais ainda toda essa questão.